Esse será um painel muito especial para conhecer e entender quais são os indicadores e metodologias que contam a história dos provedores de acesso à internet e da conectividade no Brasil e no mundo. Vamos falar de qualidade em evidência. Vamos falar de qualidade em evidência, conheça os dados dos provedores e os desafios globais. E para explorar esse tema, iniciamos agora então o painel Inovação. E eu convido para moderar o senhor Aristóteles Dantas, diretor da Abrint. Convido também para debater o tema Alexandre Barbosa, gerente do cetic.br. Cristiana Camarati Quinalha, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel. Mariana Piccoli Lins Cavalcante, coordenadora geral de Regulação e Concorrência do Ministério da Fazenda. E Lourenço Lanfranchi, Senior Director Latin America Ookla. Eu gostaria de lembrar os senhores que nós teremos sim um tempo para perguntas, né, moderador? Nós vamos deixar aí uns 10 minutinhos para o pessoal, daí por favor, ergam o braço para a gente levar o microfone até vocês, tá bom? Bom painel a todos. Boa tarde, agradecer aos que já estão presentes e aos que estão se deslocando, aos que nos acompanham pela internet, no canal oficial da Abrint do YouTube, certo? Agradecer aos participantes desse painel que estão a contribuir com o crescimento da nossa internet para mostrar a importância que as pequenas prestadoras têm no nosso país, principalmente porque a conectividade a gente já sabe, né? Mas no quesito qualidade. Então, obrigado a vocês, em nome do nosso presidente, que nos agraciou com a sua presença, mesmo estando em tratamento de saúde. Obrigado, Mauricélio, você é 10. E esse é o painel 2, certo? O tema, qualidade em evidência, conheça os dados dos provedores e os desafios globais. Veja o poder da palavra quando a gente fala do desafio global, porque cada um de nós, pequenos prestadores, tem a obrigação, quando nos propomos a fazer algo, com a maestria e com o compromisso que temos feito para ligar pessoas por todo o mundo, porque a internet é isso, ninguém faz internet sozinho, né? A gente tem o Alexandre Barbosa, do CETIC, a Cristiana Camarati, da Anatel, a Mariana, do Ministério da Fazenda, e o Lourenço, da Ookla. Esse painel será um painel muito especial, para conhecer e entender quais são os indicadores e metodologias que contam a história dos provedores de acesso à internet, da conectividade no Brasil e no mundo. Por que no mundo, Aristóteles? Bom, aqui nós temos brasileiros, né, nessa plenária, mas nós temos um representante de uma instituição, de uma empresa, que tem atuação mundial, a Ookla, que é um servidor de teste, né, o Speed Test é uma das ferramentas que mais conta dentro dos servidores de hospedagem próprios, porque todos nós medimos constantemente a qualidade dos nossos serviços, porque nós queremos oferecer sempre o melhor. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas, teremos algumas apresentações e, conforme foi dito pela nossa mestre de cerimônias, está muito bem cronometrado, para que ao final vocês possam fazer aquelas perguntas difíceis que algumas pessoas me abordaram por aí para os membros dessa mesa, certo? Eu vou começar com a Cristiana, para que ela possa nos dizer quais os desafios da análise
do relacionamento com o consumidor e o entendimento sobre a qualidade percebida. Olá, muito boa tarde a todos. Aristóteles, muito obrigada. Em seu nome, eu agradeço a Abrint o convite da Anatel estar aqui no dia de hoje debatendo o tema da qualidade do consumidor, que é algo bastante relevante. Eu queria começar dizendo que a Anatel acredita e reconhece a importância dos pequenos provedores para que nós avancemos na conectividade do Brasil, para que cada vez mais consumidores se conectem. Isso é bastante relevante e as ações dos últimos anos da Anatel demonstram na prática essa crença nos pequenos provedores. Numa fala inicial bastante rápida, eu queria começar dizendo que a Anatel se preocupa muito com a experiência do consumidor. E, por isso, ela realiza, desde 2015, uma pesquisa de satisfação e qualidade percebida, que é bastante grande e é obrigatória para as grandes prestadoras e facultada aos pequenos. Nós temos 6 pequenos provedores que respondem, participam dessa pesquisa, não respondem, participam dessa pesquisa, e esse ano, para minha felicidade, nós temos um número que aumenta. E eu espero que para o ano que vem o número aumente ainda mais. Porque o número de pequenos provedores que participam dessa pesquisa, né, que entram para que a gente consiga entender como que os consumidores dessas empresas, tanto em relação à satisfação como em relação à qualidade, ainda é muito pequeno, perto da importância dos pequenos provedores e da relevância deles no país. Das que participam, eu queria mencionar e destacar que elas são as que têm as melhores notas de satisfação, o que é bastante interessante e demonstra realmente uma preocupação dos pequenos em atender melhor. Porém, não me corta, eu preciso falar uma coisa aqui importante. A gente também tem isso é um indicador de qualidade percebida. Porém, a gente tem um indicador que é o indicador de reação, que são as reclamações. E aqui eu queria, já de cara, fazer uma provocação para que a gente possa avançar, tá? As reclamações, hoje, nos nossos canais de atendimento, cerca de mais de 316 pequenas empresas estão nos nossos canais, e as reclamações têm aumentado para os pequenos provedores, tá? Hoje, no ano passado, representou cerca de 6% do total. Porém, isso é pouco, é verdade, mas se a gente olhar aqui para o nosso público Abrint e olhar só para a banda larga, há um aumento considerável e hoje as reclamações das pequenas representam 20%. E quando a gente olha para essas reclamações estão relacionadas à qualidade. Enquanto nas grandes o principal foco de reclamação é cobrança, nas pequenas é qualidade e funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um espaço bastante importante e relevante de melhora. Eu queria falar mais, mas o Aristóteles vai me cortar. Me dá tempo depois, na próxima? Porque eu quero falar muita coisa. Então, Cristiana, você tem slide? Não tenho slide. Ótimo. Então, eu posso continuar falando? Daqui a pouco. Vai voltar. Então, a pergunta 2 vai para a Mariana, que é do Ministério da Fazenda. Quais são as estratégias de governo para endereçar o interesse público e a competição através dos projetos de infraestrutura de telecomunicações? Bom, boa tarde a todos.
Eu agradeço também a Brint pelo convite em participar desse projeto. Eu sou coordenadora geral da área de regulação e concorrência do Ministério da Fazenda. E eu queria fazer uma breve apresentação para vocês, vai ser bem curtinha, mas eu queria começar já relembrando, partindo de uma premissa que se aplica a todos os mercados e não poderia deixar de se aplicar ao mercado de telecom. E mais concorrência é sinônimo de mais inovação e mais inovação é sinônimo de mais qualidade. Eu trouxe aqui algumas evidências que corroboram esse entendimento. Então, aqui a gente mostra uma grande oferta, né, do serviço de banda larga. Com o aumento da oferta de fibra ótica, foi possível que os pequenos prestadores de serviço de comunicação multimídia pudessem entrar em diversos nichos que antes nunca tinham sido explorados. Então, aqui a gente vê ofertas em áreas das mais diversas, como zona rural, periferia, às vezes até áreas de alto risco, e que antes disso não era possível. A gente também tem alguns números que mostram esse movimento. No primeiro gráfico, a gente vê que a quantidade, o tanto que o número dos PPPs, né, os pequenos provedores, eles cresceram de 2015 para cá, e hoje já representa mais de 50% dos serviços, né, de comunicação multimídia oferecidos no país. E é possível ver que, junto com essa linha, essa tendência de movimento, também subiu o nível de satisfação geral na prestação desse serviço, que é, inclusive, o que a Cristiana estava falando antes, né? E aqui eu entro para falar um pouco da nossa atuação no Ministério da Fazenda, a função da Secretaria de Reformas Econômicas dentro desse segmento. Justamente para manter essa competitividade, preservar essas condições de mercado, abrindo espaço para os pequenos agentes, novos agentes possam entrar, que a Secretaria faz essa interface com todo o setor de telecomunicação, acompanha o mercado, observa os dados, os seus desdobramentos, né? A gente participa de todas as consultas públicas que são tomadas de subsídio, de audiências públicas abertas pela Anatel, faz análise de impacto regulatório e sempre na intenção de melhorar, né, fazer uma melhoria do arcabouço regulatório e com incentivo ao surgimento de novos modelos de negócio que incrementem a concorrência. E aqui é importante destacar um ponto que, quando a gente fala em melhoria do arcabouço regulatório, em absoluto a gente quer dizer em criar novas normas. Pelo contrário, no nosso entendimento, regular bem não significa criar novas normas, não necessariamente isso. Muitas vezes a não atuação pode ser até mais benéfico em determinadas situações. Principalmente num mercado como o de telecom, que ele que está em constante desenvolvimento, a realidade de hoje já pode não ser a mais de amanhã, e se a gente cria, às vezes, determinadas regras rígidas, pode acabar engessando o desenvolvimento do setor, né? Então, a gente prega muito por uma necessidade de uma flexibilidade regulatória para que, inclusive com a adoção de certos mecanismos, como sandbox regulatório, etc., que permita você fazer uma reavaliação daquilo num curto, médio prazo, ver como que isso está funcionando no mercado, para que para que a atuação dos players não seja de modo nenhum engessada. E aí eu acho que, dito isso, assim, vou até dar um exemplo, né, das infracos e as redes neutras. A SRE tem se manifestado muito, participado de muitos debates em relação a isso, justamente mostrando como
esse modelo amplo de negócios, ele permitiu que essas empresas elas pudessem prestar um serviço que antes não era prestado em várias localidades. Então, está criando uma diversidade de serviços, abrindo mais espaço para a entrada de novos agentes e ofertando, por exemplo, que estão aqui nesses quadros verdes, essa quantidade de produto no atacado que antes não era prestado. Então, para finalizar, que já está faltando só 30 segundos aí, eu concluo dizendo um pouco daqui da nossa atuação, que a intenção da Secretaria é justamente abrir caminhos para ambientes de telecomunicação cada vez mais concorrencialmente atrativos, formadores de novos negócios, novos modelos de negócio, que impactem diversas camadas, né, da cadeia, sempre agregando valor à conectividade de qualidade. Então, só para responder diretamente a sua pergunta, Aristóteles, eu digo que talvez a nossa atuação seja muito pensar justamente nessa flexibilidade regulatória, com um incentivo muito grande também, a neutralidade de rede, é um ponto que a gente bate bastante, é muito a favor, e é o incentivo dessa nova entrada por pequenos provedores. Obrigado, Mariana. Extrapolou aí, mas estou cronometrando, porque senão não tem pergunta. Agora o Alexandre, que é do CETIC. O CETIC é um órgão que fica dentro do NIC, né? Que todo mundo conhece e utiliza muitos dos serviços, além dos IX, né? Então, Alexandre, eu queria que você nos dissesse o seguinte: quais são as particularidades do crescimento da banda larga via fibra óptica pelos provedores regionais e a estabilização do percentual total de conectados? Só para enriquecer, o CETIC ele vem há vários anos atuando nesse estudo e tem dados que mostram esse crescimento, não só em números, mas também em pontos positivos e em pontos que são, podemos dizer, pontos de melhora estratégica para o segmento. Fica à vontade. Obrigado, Aristóteles. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Abrinte, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como produtor de dados estatísticos, normalmente a gente não consegue falar sem gráficos, né? Mas eu vou aproveitar os meus poucos minutos para tentar mostrar um pouco dessa relação do crescimento, né? E em dezembro do ano passado, ou novembro, mais precisamente, na reunião da AICA, nós apresentamos um estudo que foi feito por nós, justamente para entender quais fatores que afetam o crescimento dos nomes de domínio de países, né, como o .br. O Brasil hoje é o quinto maior base de nomes de domínio entre os países do G20 e da OCDE. E esse estudo fatorial, ele mostrou uma coisa muito interessante. Nós pegamos dados de 149 países, das mais diferentes bases, sobretudo da UIT, sobre conectividade, IPv6, sistemas autônomos, para entender por que o Brasil está em quinto lugar. E além dos fatores que são mais subjetivos, como, por exemplo, a credibilidade do NIC-BR, o modelo de governança, a qualidade, ou fatores como população, desenvolvimento socioeconômico do país, que são fatores que afetam o crescimento da internet no país, o mais interessante é que desses 149 países, nós identificamos essas variáveis em 3 dimensões. Uma delas é a infraestrutura, né? A expansão dessa infraestrutura que se deve, sobretudo, aos pequenos e médios provedores no país, né? Nós vamos ver a quantidade de registros na Anatel do ESM cresceu assustadoramente em função de muitas mudanças nas regras da própria Anatel para a concessão da licença. Então, aí nessa dimensão de infraestrutura, nós temos o número de provedores, números de conexões fixas e móveis, número de sistemas autônomos, a migração de IPv4 para IPv6, que no caso do Brasil, nós lideramos na América Latina essa transição, né? Uma outra dimensão é a própria qualidade dessas conexões, e aí nós estamos falando não somente de velocidade de upload e download, mas sobretudo de outras variáveis que definem essa qualidade, como a latência,
jitter, perda de pacote e outros. E, além disso, a disponibilidade do serviço, né? A Cris estava falando do crescimento de reclamações nos pequenos provedores, muitas vezes por causa da disponibilidade. E nós fizemos um estudo junto com a Anatel em 20 pequenos municípios no Brasil. E os provedores, microempresas, muitas vezes ainda usam rádio no acesso. E eles reclamam de chuva, de condições climáticas que afetam a disponibilidade do serviço. E uma terceira dimensão é a questão da transformação digital, que o mundo inteiro está passando por essa transformação, sobretudo o Brasil, onde temos políticas públicas para direcionar essa transformação, e ela tem a ver com a inclusão digital, não só de pessoas, mas também de organizações, de empresas, né? E nesse particular quesito, o que a gente avaliou? O aumento da presença online, de pessoas e organizações, e também o aumento do comércio eletrônico. Bom, e aqui eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo com o tráfego da internet. O NIC-BR opera vários pontos de troca de tráfego no Brasil, temos 33, e nós temos hoje o maior tráfego de troca de tráfego em PTTs no mundo, né? E esse gráfico aí mostra a evolução, o de cima mostra a evolução, e o de baixo aí a gente tem um pico de 24 terabits, esse dado foi de ontem, 23 foi ontem, e aqui a gente tem essas condições que eu mostrei, sobretudo pós-pandemia, durante e pós-pandemia, o tráfego ligado às aplicações que demandam muita banda larga, que são as aplicações de streaming, e claro, não só para lazer, mas também a quantidade de videoconferências que a gente faz hoje, teletrabalho, teleeducação, etc., realmente teve um impulso. E eu vou aqui, bom, a pesquisa TIC Provedores, ela existe desde 2011, ela é feita aproximadamente a cada 3 anos, e nós estamos exatamente neste momento, terminando o campo, vai terminar em 1 mês e meio, até final de junho. Então, quem não respondeu, que são provedores, estão aqui, por favor, respondam. É muito importante esses dados, porque nós temos dados que são fundamentais, os dados da Anatel, que são dados administrativos. E nesses dados, por exemplo, hoje, essa semana, na base da Anatel, nós tínhamos 21 mil empresas com SCM, mas apenas 8 mil reportando acesso. Porque o dado administrativo, ele é muito importante, mas não é suficiente. Por isso, os dados da pesquisa é super importante. E aqui, Ari, só para terminar, eu queria mostrar um pouco esse fenômeno da fibra ótica, onde, em todas as regiões do Brasil, a fibra ótica teve um crescimento absurdo, né? E aqui também, um outro ponto relevante, a participação dos provedores em pontos de troca de tráfego. Os provedores com mais de 45 mil acessos, nós temos aí 100% conectados, né? E os pequenos e médios no caminho de se conectar. Isso é fundamental para a qualidade da internet no Brasil e que afeta a percepção do usuário. Um outro ponto relevante é a entrega de IPv6, que também os grandes provedores, já estamos aí batendo 80% de provimento do acesso em IPv6. E eu queria só, e agora eu vou realmente concluir, mostrar esse gráfico que é muito interessante, que são os domicílios conectados com banda larga, fixa ou móvel, né, do lado esquerdo. Nós temos aí 80% dos domicílios conectados, e no mapa do Brasil, vocês têm aí um destaque para a banda larga. A banda larga, ela está preponderantemente, é o tipo de acesso mais comum em todas as regiões, sendo que na região sul e sudeste é onde temos maiores proporção. E na região norte, eu acho que dá para ver um círculozinho, que deveria estar vermelho, mas está preto, mostrando que na região norte existe uma proporção ainda muito significativa de conexões por rádio e satélite. Bom, depois a gente volta mais. Essa apresentação tem outros slides, mas eu vou deixar disponível com a Brint para que vocês possam explorar esses dados. Obrigado, Alexandre. Esses dados mostram
como a gente ainda tem grandes desafios que, para serem alcançados e vencidos, existe a necessidade que não só os provedores possam continuar a fazer o seu trabalho, mas que o governo possa ter políticas públicas para que a gente, de mão dadas, consiga conectar ainda mais o norte do nosso país, chegar com mais opções e com mais grandes fornecedores. É fundamental. E é claro, o processo educacional que o NIC vem desenvolvendo é fundamental para poder a gente elevar o nível técnico de todos os envolvidos nessa cadeia produtiva e, consequentemente, melhorar o acesso de rede, né? Lourenço, como os dados disponíveis do controle, como os dados disponíveis evidenciam a proximidade do atendimento da prestadora de pequeno porte e o tempo de resposta de solução de problemas e incidentes que afetam esse serviço. Por favor. Aristóteles, boa tarde. Agradeço o convite da Brinde. E, bom, para quem não conhece a UCLA é mais conhecido pelo Speed Test, que é o aplicativo que os usuários utilizam para ver como é que está a velocidade em sua casa, seu trabalho, quando estão viajando. E o que eu quero passar hoje é um pouquinho da dimensão, quer dizer, que dados estão disponíveis. Tá? Para o usuário, normalmente a gente mostra só ali a velocidade, a latência, porque são as informações mais fáceis de os usuários entenderem, mas tem uma série de informações adicionais que estendem o que a Cristiana comentou, que a Mariana comentou, que o Alexandre comentou. Então a gente vai um pouco adiante, gerando informações que levam também a dados de reclamações. Então, quem conhece o Down Detector, uma outra aplicativo da UCLA, o Down Detector é um aplicativo que usa informações, comentários na internet para identificar quando caiu o serviço de uma operadora, quando caiu o Netflix, quando caiu o WhatsApp. Então, a gente usa essa informação. E a satisfação. O aplicativo do Speed Test tem uma pergunta no final, que é a pergunta de satisfação do usuário. Então, a gente correlaciona as 3 informações e eu vou apresentar um pouquinho disso, tá? Mostrar a dimensão disso e o papel que as operadoras de pequeno porte têm no Brasil, tá? Influenciam os resultados do Brasil como um todo. Aqui só para ilustrar o volume de informações, tá? Está bem no meio ali. Então, são 16 milhões de usuários. Então, o ano passado, isso banda larga fixa, tá? 16 milhões de usuários executaram medições utilizando o Speed Test, tá? Isso gerou um volume de mais ou menos 700 milhões de amostras, tá? Ou seja, o Speed Test gera informação para qualquer cidade no Brasil, eu vou ilustrar um pouquinho, para qualquer operador, não importa, de grande porte, pequeno porte, tá? E o volume de informações que a gente gera permitem essa análise expandida que eu comentei em cima do que cada um mencionou aqui. Tá? Essa expansão, então, antes do Speed Test, quando começou, ele era mais focado no que a gente chamava qualidade de serviço, ou a rede, tá? Velocidade de download, upload, latência, jitter, perda de pacotes. Isso evoluiu, tá? Então, hoje é mais importante você entender a experiência final. Então, como é que está a experiência do usuário quando ele acessa um website? Como é que está a experiência do usuário em jogos online? Como é que está a experiência do usuário durante a pandemia com videoconferências, Zoom, Google Meet, Teams? Como é que está a experiência de usuário acessando um serviço em nuvem, CDN, tá? Então, a UCLA expandiu, essas informações também são coletadas, tá? E a gente cruza essa informação, ou seja, a gente estende a informação, as métricas que vêm de rede, compara com essas informações de qualidade, tá? Analisando um espectro muito amplo e chega no final, é o primeiro que está ali, o Net Promoter Score, que é a informação que a gente correlaciona para ver o que está impactando a satisfação do usuário. É alguma coisa na rede, é alguma métrica de serviço, e vem o segundo ponto, a estabilidade, que a gente vê no Down Detector. E aí entra a evolução do FTTH no Brasil, tá? Então a gente vê que o FTTH levou um crescimento muito grande da estabilidade. E durante a pandemia, na América Latina, só 2 países conseguiram manter a estabilidade de rede, com um grande volume de pessoas começando a trabalhar e estudar de casa. Então, foram o Brasil e o Chile. O Chile, ele é um caso à parte, quando a gente compara, o Speed Test é usado em todos os países do mundo, e a UCLA gera um ranking mensal, comparando todos os países do mundo. O Chile, no mês passado, mês de abril, ele foi o número 2 em velocidade, tá?
Então, quando você compara com países com altíssimo investimento, por exemplo, nos Estados Unidos tem um programa do Biden com investimentos de 65 bilhões para levar a internet em todos os cantos, tá? O Chile não tem isso, o Brasil muito menos, tá? Você compara com outros países com altíssima penetração de FTTH, então quando você olha o Brasil, o Chile, o Brasil tem número 32, tá? Assim, uma posição muito alta comparando com os investimentos, ou até a geografia. Você pega países como Singapura, é uma cidade, é muito mais fácil, não tem a imensidão que a gente tem aqui, tá? E aqui, quando eu falei dos dados de provedores, eu peguei 5 cidades, uma em cada região do Brasil, e eu escolhi aqui algumas para mostrar, porque pegar uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro é fácil, mas eu peguei, por exemplo, aqui, Borá. Borá, no estado de São Paulo, é a cidade com menos habitantes, tem 877, quase 900, tá? Então, mostra a qualidade que tem em Borá. Só para vocês entenderem um pouquinho, a velocidade média no Brasil é 102 mega, tá? Todas essas cidades, o que elas têm em comum é que o principal provedor não é um grande provedor, tá? Algumas, como Pato Bragado, no Paraná, que está ali na fronteira, eu acho que é com o Paraguai, os 3 principais ISPs lá são locais, tá? Então, todas as 5, o principal provedor nessas cidades é alguém local, tá bom? Então, mostra ali que, primeiro, eu peguei 3 deles que têm uma velocidade acima da média do Brasil, ou seja, alavancada pelos provedores locais. Eu tenho ali também na divisa, por exemplo, Tabatinga, ele fica na divisa ali na tríplice fronteira, na Amazônia, com Colômbia e Peru. Então tem uma velocidade baixa, porque o que chega lá é internet via satélite, principalmente, tá? Mas mostra que existe, quer dizer, a gente tem como medir, não importa a cidade. Então, eu tenho também ali São João do Rio do Peixe, né? Alguém aqui me pediu para incluir essa cidade, mas ela fica bem no sertão ali, entre a Paraíba, Ceará, tô certo? Né? E Piauí e Rio Grande do Norte, quase. Então, ela fica bem ali e mostra, olha, tem uma qualidade alta, acima do Brasil, e quem leva essa qualidade são os provedores de pequeno porte. Então, essa informação, eu peguei 5 cidades aleatórias, tá? Mas nenhuma é grande cidade, pelo contrário, são pequenas. E para mostrar aqui, só para comparar aqui, o Brasil é o número 32, mas a velocidade média no Brasil, em abril, era 106, então eu peguei 3 cidades ali que estão acima disso, tá? E aqui é para entender, então, pegando primeiro, São João do Rio do Peixe, são 18 mil habitantes, aqui está o mapa da cidade, tá? Vocês veem que a gente tem amostras, então, existem amostras, aquelas que eu mencionei, de rede, experiência, estabilidade de serviços, satisfação de usuários, existem, então, essas informações existem, tá? Em todas as cidades, aqui é um exemplo, eu tenho mais 2, aqui em Tabatinga, bem na fronteira ali, a linha esquerda, ali é o rio, eu não vou chutar aqui o rio porque eu não tenho certeza, mas é bem na fronteira com Colômbia e Peru. E vocês veem que é uma cidade onde chega, lá é Starlink, a Viasat e a Claro, vocês veem que chega, 2 por satélite, tá? Então, é uma velocidade baixa, mas a gente consegue entender o que está acontecendo lá, como que é a qualidade percebida e que chega para os usuários em Tabatinga, tá? E depois eu tenho aqui Borá. Borá, apesar de ser a menor de todos com 800, aqui eu peguei amostras de Wi-Fi, é um pouco diferente. Nas outras eu peguei a localização dos usuários. Mas vocês veem que tem amostras que eu consigo identificar o que acontece na cidade como um todo. E aqui, para concluir, é uma comparação, eu peguei a satisfação de usuários, tá? Então, eu peguei a satisfação comparando os países na América, os principais mercados. A linha lá no alto em verde, tá? É o Brasil, tá? Depois vem os Estados Unidos e o Chile, eles têm uma velocidade maior que o Brasil, então acho que os Estados Unidos é o número 7 ou 8 do ranking mundial, o Chile é o número 2, mas tem uma dinâmica de mercado aqui que é diferente, tá? Tanto o Chile como os Estados Unidos, entre 80% e 90% do mercado é das grandes operadoras, tá? No Brasil é menos de 50%, tá? Outro fator que aparece aqui é que justamente o que a Cristiana mencionou. Essa satisfação alta aqui, eu tenho um percentual maior de pequenos provedores, tá? Alavancando a satisfação do Brasil como um todo. Então, a participação, existem as informações, e a participação dos pequenos provedores leva a um resultado como esse, levando uma satisfação melhor, inclusive, a mercados que têm uma velocidade maior, ou que têm um nível de investimento muito acima do que o Brasil tem hoje. Obrigado, Lourenço. Eu vou devolver a palavra à nossa
representante do órgão regulador. Ela já está aqui me dando bronca e ela vai ter mais 3 minutos para concluir como o nosso órgão regulador enxerga mais sobre a qualidade depois de escutar as falas e as colaborações dos outros participantes dessa mesa, ficando claro o seguinte: a OCLA nos trouxe agora dados do país inteiro, né? Nós ainda temos muito que andar, mas eu vou devolver a palavra para a Cristiana para poder a gente chegar em uma nova fase do nosso debate. Por favor, você tem 3 minutos. Obrigada. Vou gastar 10 segundos dizendo que eu estava rindo aqui internamente, pensando, cara, é só nesses momentos mesmo que o regulado tem o poder do microfone no regulador, né? Então, eu queria agradecer a possibilidade de eu ter voltado aqui para finalizar, para dizer o que a gente entende, Anatel, enquanto qualidade. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do pilar de satisfação e qualidade percebida. Só queria deixar muito claro que o estudo é muito rico e a gente sabe, inclusive, focando em banda larga, que a percepção do usuário em relação ao funcionamento e qualidade e em relação à informação influencia diretamente na percepção, na satisfação do consumidor. E assim, é um duto enorme quando a percepção do consumidor de qualidade que ele tem de qualidade de serviço é grande. Isso é um duto enorme, isso com estudos estatísticos e muito bem fundamentados. Depois nós temos o indicador de reação, que é o indicador de reclamações, e depois nós temos os indicadores de serviço, que já foram muito bem falados aqui pelo Alexandre e pelo Lourenço, então eu não vou me aprofundar. Esses 3 pilares que estão no nosso regulamento de qualidade é o que a Anatel entende hoje como qualidade de serviços. E isso não nos deixa tranquilo. Fica aqui o convite, na verdade, para os pequenos provedores, que não são obrigados a seguir essas regras, saberem com detalhes do regulamento, porque mesmo que vocês não sigam e não estejam inseridos no regulamento, seguir o que nós entendemos como qualidade é algo bastante relevante, eu entendo, para a experiência dos consumidores de vocês. E eu estou aqui fazendo muitas provocações de desafios para vocês, porque nós também nos desafiamos. Então, é indiscutível que os provedores têm um papel fundamental para levar o acesso aos consumidores e ampliar a conectividade. Mas a Anatel, desde o ano passado, já não entende conectividade apenas como levar infraestrutura. E aqui fica mais uma provocação para um desafio para que nós, em conjunto, possamos trabalhar. Não basta levar infraestrutura, é preciso garantir preços acessíveis, é preciso promover equipamentos, né, também acessíveis, com segurança da rede e habilidades digitais para os consumidores. E nós, enquanto setor de telecomunicações, temos sim uma responsabilidade e o órgão regulador acredita nessa parceria com os regulados e demais órgãos do governo, organizações da sociedade civil, NIC, enfim, temos muito a avançar para a melhoria da transformação digital do Brasil. Muito obrigada, Xota. 3 minutos, olha aí que coisa boa. Mas olha, nós estamos muito próximos do fim do nosso tempo e tem algumas provocações que eu preciso devolver em nome das PPPs, em nome da Abrint, para todos vocês que estão aqui conosco. Levar a internet aos rincões do Brasil, ele tem um custo muito alto. O nosso debate anterior, onde o nosso conselheiro Basílio, que é o propagador diário, diuturno, da bandeira, que o custo dos postes é elevadíssimo, onde nós temos também o alto investimento em infraestrutura sem desoneração, recai sobre tudo isso para o custo de executar tudo isso, de que as empresas consigam fazer tudo isso, prover a qualidade, renovar seus parques que têm uma vida útil limitada pelo próprio desgaste de equipamentos. A indústria funciona assim. E nós temos problemas do ponto de vista econômico,
Por quê? Porque a operação ela custa muito alto. E quanto mais qualidade nós oferecemos, maior o nosso custo. Eu trago o exemplo do Nordeste. Nós temos um ticket médio abaixo da média nacional e uma penetração altíssima, mas isso tem um custo para as pessoas que estão fazendo tudo isso. Então, nesse debate, a Abrint está com as mãos abertas para contribuir, porque nós sabemos as dores que as pessoas que estão nessas plateias têm diuturnamente nos seus negócios. É importante ouvir do órgão regulador que está de portas abertas para poder entender qual é o cenário e que as propostas, as políticas públicas que possam ser implementadas, elas sejam políticas mais justas para todos os entes envolvidos. Claro, nós temos muito que melhorar, mas esse conjunto ele não pode ser alcançado entregando o fardo somente aos pequenos prestadores. Por quê? Porque nós fizemos acontecer isso. O número que todos vocês que estão aqui na plateia carregam no ombro é um número que, sem desoneração, enfrentando todos os desafios, nós somos os maiores do Brasil, somados, claro. E a Abrint propaga esse modelo, a Abrint defende, e são muitos desafios diuturnos, e todos vocês que estão aqui conosco nesse momento, eu acho que é o momento da gente dar as mãos, certo? Dar as mãos para que a gente possa tentar fazer juntos uma política pública melhor, certo? E aí sim, prover uma inclusão digital maior. Nós temos 1 minuto, e eu vou dar esse 1 minuto desse debate, antes de passar para a plateia fazer perguntas, para que ela possa nos dizer o que é que a gente pode esperar de expectativa econômica para poder aumentar esse fomento e fazer com que os provedores possam fazer mais do que já fazem. Eu estou falando aqui dos pequenos e médios, exclui-se os grandes, porque eles já têm suas vitórias alcançadas. 1 minuto. Bom, obrigada. Eu acho que eu não vou precisar nem de tudo isso, mas reforçar um ponto que eu já falei na minha apresentação, do papel, pelo menos do Ministério da Fazenda, na qualidade da Secretaria de Reformas Econômicas, quanto a isso. O nosso papel é realmente fazer uma melhoria desse arcabouço regulatório, principalmente focando numa regulação assimétrica, com regras diferenciadas, né, obviamente, de acordo com os portes dos provedores. Não faz sentido de que todo o mercado, que independente do tamanho da empresa, elas tenham que seguir as mesmas regras, pagar pelos mesmos serviços, etc. Então, a nossa ideia justamente é essa, tentar desonerar a regulação o máximo possível. E aí, nesse sentido, a Secretaria também está de portas abertas, justamente para entender quais são as necessidades desse segmento, quais são essas normas que existem e que podem estar engessando a evolução do setor. Eu acho que essa vai ser a nossa maior contribuição. Muito bem. Excelente. Então, nosso amigo Rian e Mariane, relacionamento institucional, a Cris já está aqui, não preciso dizer, as portas estão abertas e em breve a Abrint estará por lá com os pedidos para os provedores de internet, né? Eu queria saber, nós estamos aqui com o tempo para perguntas abertas e quem deseja fazer a primeira pergunta, por favor, com muita brevidade, para quem? Tem um amigo ali, está com o braço levantado, o Elton. Ô menino que pergunta, viu? Boa tarde, me chamo Elton, sou da Link Cariri, provedor de internet lá no sul do Ceará. Achei fantástica a apresentação da Ocla aí com esses dados, porque eu sou apaixonado por dados, de análise de dados. E eu queria saber, do ponto de vista de quem está coletando esses dados, o que é que os provedores de internet do Brasil poderiam fazer para subir esse nível aí no ranking do mundo,
o que é que nós, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de atendimento, o que é que a gente poderia fazer, do ponto de vista de vocês, para melhorar essa colocação no ranking mundial? Olha o tempo. Bom, primeiro é manter o que vem sendo feito, tá? Então a gente vê evolução em fibra, ajudou bastante, o nível de competitividade é importante e o uso de dados também, tá? Então esse uso de dados, a UCLA tem até uma iniciativa que chama UCLA for Good, tá? Então para o provedor de pequeno porte, a gente tem os servidores de speed test, mas o volume de informações é pequeno, então quem tiver interesse, quiser mais dados para saber como evoluir, tá? Como comparar com os concorrentes, como comparar com outros mercados, a UCLA oferece essa iniciativa que é sem custo, tá? Então, quem quiser me procurar, pode, Lourenço é fácil, tá? No Meu final. nome, ou então no LinkedIn, alguma coisa, Lourenço é um nome fácil, tem poucos, pode procurar e eu mostro qual o caminho para chegar nesses dados. Obrigado, Lourenço. Próxima pessoa, por favor, fica à vontade. O amigo ali. Boa tarde a todos. Meu nome é Ítalo Guerreiro. Eu represento aqui a Agility, lá de São João do Jaguaribe, lá do Ceará. Nosso colega aqui do Cariri, que sempre é uma referência para a gente. Eu fiquei impressionado com os dados, tá certo? E aí é uma pergunta ligada ao mercado. Dado o cenário dos dados apresentados, certo? Valeria a pena os pequenos provedores, né? E nós somos uma cidade, por exemplo, que tem 5.500 habitantes. A gente atua em 4 cidades assim pequenas. Do ponto de vista dos dados, da qualidade de internet, da coragem que são os pequenos provedores que levam a internet para os rincões do país. É momento para os pequenos provedores ampliar, investir, no sentido de ampliar sua rede? A pergunta que fica é essa. Você quer fazer alguma... Era Não, direcionado a alguém? qualquer um deles. Qualquer um de vocês. Eu devolvo para a nossa representante do ente regulador. Qual seria a visão, Cristiana, do ente regulador para a pergunta do nosso amigo? Muito obrigada pela pergunta. Sobre a perspectiva do regulador, nós sempre vamos estar incentivando o investimento. É isso que a gente quer. Quando a gente estabelece assimetrias regulatórias de forma continuada, o que a gente espera é que isso possibilite maiores investimentos, consequentemente, maior conectividade no país. Tem mais. Eu queria só complementar o que a Cris já falou. Eu achei muito interessante a sua pergunta, porque o mercado é um bicho estranho, né? Está no momento de investir mais ou menos. Eu queria lembrar que o papel que vocês, principalmente os pequenos e médios, já cumpriram até hoje, fundamental. Os dados mostram um cenário completamente diferente, graças à atuação dos pequenos. Mas é muito importante que também os provedores possam abraçar a ideia da conectividade significativa, onde não é simplesmente dar o acesso. Porque se numa cidade de 5.000 habitantes, a gente não tem uma penetração muito elevada, não é só a questão do custo. O custo é um fator. E aí tem a questão da tributação, da regulação, que tem um peso. E certamente temos ganhos para diminuir o custo final para o usuário. Mas tem um outro problema que as pesquisas do CETIC mostram, que é a habilidade para usar a internet e usar esse mundo de aplicativos. Então, a conectividade significativa, ela vai para além de levar a conectividade, que inclui a questão dos dispositivos. Nós ainda temos no Brasil um cenário ruim, onde a maior parte da população desfavorecida de baixa renda acessa exclusivamente pelo celular, o que limita o desenvolvimento de muitas habilidades e a execução de muitas tarefas online. Então, eu acho que, para responder essa sua pergunta, eu acho que precisamos pensar como que eu posso criar esse mercado. E eu vou investir e vou criar esse mercado. Então, para isso, eu tenho que estimular o desenvolvimento de habilidades de múltiplos dispositivos, porque as classes A e B, elas acessam no celular, no tablet, no desktop, no notebook, e é capaz de desfrutar mais da internet e do mundo digital do que quem acessa só pelo celular. Então, essa é uma boa oportunidade para os provedores também abraçar essa ideia
da conectividade significativa, que tanto o órgão regulador já abraçou e também o Ministério das Comunicações. Isso no Brasil é algo que precisamos desenvolver, né? É perceptível que há sempre uma curva de aprendizado a cada ciclo de conhecimento vencido. Então, a gente vence um ciclo de conhecimento e, consequentemente, novos desafios são postos à mesa, né? Esses desafios, eles independem do tamanho das cidades, mas tem um trecho que eu estou separado aqui, que eu quero fazer uma leitura, que essa bancada que está aqui conosco, esse painel, né? Eu, o Basílio e a Cristiana, a gente teve a oportunidade de participar de uma feira fora do país, é uma feira onde tem grandes players mundiais, né? Foi lá que nós conhecemos o Lourenço, e naquele momento nós estávamos a defender, perante os fabricantes e todos os envolvidos naquele cenário, a entrega da faixa do Wi-Fi 6E para os provedores de internet do Brasil. Conversamos com muitas pessoas, tivemos grandes embates, né? O presidente da Anatel, com muita sabedoria, disse lá que essa faixa não seria fatiada e que seria entregue sim aos provedores. Estamos aí ansiosos pela publicação dessa norma, não sei se é norma que vai ter, a resolução que faça isso acontecer, para que os provedores possam começar a usar efetivamente essa faixa nos negócios, né? A Brint está a promover aí, hoje aqui, fez através do uso em caráter experimental, o teste do Wi-Fi 6E, vai começar pelas cidades a trabalhar isso, e eu vou ler um documento aqui que não condiz, na minha visão, tudo que foi dito, porque eu acho que todo mundo que está aqui não tem dúvida que o Ministério da Economia, o CETIC, a Anatel, ou a Ookla, que coleta dados do mundo inteiro através dos testes voluntários, que o Brasil tem feito o seu papel. Obviamente temos muito que melhorar, mas tem gente que parece que não enxerga o poder que os ISPs têm. E eu vou ler esse trecho para poder encerrar, e vou deixar um desafio para cada um de vocês continuarem a fazer o dever de casa, certo? Essa publicação ela ocorreu em um site do segmento e diz mais ou menos assim: essa entidade ela fez um documento chamado White Paper, certo? Esse White Paper é um documento onde ela manifesta algumas informações que não são verdadeiras sobre os provedores de internet no Brasil. E esse documento diz o seguinte: o documento cobra ainda mudanças na regulação do mercado de provedores. Até o momento, não há registro detalhado de prestadores de serviço de menor porte. Eles querem dizer que nós não temos acessos registrados e que os números dos mais de 50% que hoje são públicos, que o nosso ente regulador afirma que eles não existem. Eles dizem ainda que todos os ISPs não são observados em termos de qualidade de rede, satisfação do serviço e preço. E é uma mentira muito grande, né? Porque eu acho que essa mesa que está aqui, vocês que estão aqui, esse evento da Brint, com quase 15 mil inscritos, mostra o contrário. Então, sintam-se parabenizados pelo trabalho que vocês têm feito, mas tenham com vocês também o desafio de continuar fazendo o melhor, mas não vamos só fazer sem mostrar, porque a pesquisa do CETIC, ela é fundamental para que a gente tenha mais números para dizer: olha, empresa qualquer que seja, não é verdade o que você está dizendo, o Brasil não é assim. Olha, Anatel, está aqui. Ontem a Brint fez a celebração do prêmio Abrint, onde aquelas empresas
através das regras estatísticas que foram mostradas, receberam seus prêmios. Isso foi coletado através dos números públicos do CICE, certo? E o Lourenço aqui conosco, mostrando que, o Brasil está muito bem, sem os 65 bilhões de investimento que os outros governos têm. Mesmo assim, nós estamos muito bem, mas é o que cada um de nós sabe fazer, mas vamos fazer muito mais. Então, é hora de investir para poder continuarmos a mostrar que os locais que não têm cobertura, os pequenos provedores vão cobrir sim. Ou se já cobrem, mas não mostram os dados, por favor, mostrem. Porque o ministro disse mais cedo que vai liberar dinheiro do FUST para essas áreas. Seja a fundo perdido, seja a taxas muito baixas. E a gente espera que os provedores possam ter acesso a esses recursos, entendeu? É fundamental. É muito difícil crédito para os pequenos provedores. Sempre nos exigem garantias que nós não temos ter. Temos o crédito, mas não temos a garantia. Então, nosso tempo está esgotado. O nosso cerimonial está aqui com um bip vermelho ali piscando há muito tempo. E eu queria agradecer imensamente a vocês que lotam essa plenária, pedir uma salva de palmas para os nossos colegas e que Deus abençoe a todos nós. Eu gostaria de pedir só um minutinho para vocês, por favor, os painelistas aqui presentes, que eu vou convidar a Cristiane Sanches para fazer uma homenagem para a Cristiana Quinalha. Boa tarde a todos, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando bastante o nosso evento e particularmente eu achei o painel de agora um espetáculo. Então, parabéns a todos os painelistas. Ontem nós fizemos a premiação de 6 categorias de provedores, que foi o prêmio Abrint e Telecom, e também fizemos algumas homenagens para pessoas que tiveram uma representatividade fenomenal ao longo do ano de 2022. E dentro dessas homenagens, nós deslocamos uma homenagem para hoje, aproveitando plenária cheia, painel com amigos, né? E a gente gostaria de homenagear a Cristiana, da Anatel, por vários motivos, várias razões. Uma delas é que ela tem uma capacidade única, e vocês viram aqui um pouquinho disso, né? De colocar limites, de estabelecer espaços, e de abrir ao diálogo aquilo que todos os provedores podem e devem agregar. Então, a Cris, ela tem a capacidade de, digamos, lidar com vários pratinhos, ter em casa uma família linda, né? 2 filhos, nota 10, e conseguir trazer para a gente um pouco dessa diversidade, um pouco dessa capacidade de olhar o outro com um toque diferenciado. Então, a nossa homenagem à Cris vai pelas realizações dela ao longo de todo esse tempo, de Anatel e de amizade, e que ela continue a espalhar essa capacidade de inclusão e de, principalmente, abertura a toda a sociedade ao diálogo. A Brint tem uma expectativa linda com a agência de conversa, de diálogo, de participação. E muito disso foi feito por conta das iniciativas e da postura que a Cristiana, enquanto superintendente de relacionamento com o consumidor, adotou ao longo desse ano de 2022 e que ela construiu ao longo da carreira dela. Então, um prazer, Cris, por favor, te dar essa homenagem.
Eu queria agradecer enormemente a Cristiane e a Brint por essa homenagem. Eu estou verdadeiramente emocionada e agradecida. Eu verdadeiramente acredito no diálogo. Eu só o diálogo e, de fato, um diálogo transparente, objetivo, maduro e seguro, um diálogo que pode estar aberto a ouvir um não ou uma crítica, mas que é de fato para que nós sempre possamos avançar. É um diálogo que é frutífero e que vai trazer resultados para a sociedade. Eu acredito nisso. E eu agradeço enormemente a Brint essa abertura ao diálogo, para que nós possamos avançar. E eu falei isso, inclusive, eu estava em Genebra, numa reunião na semana passada, e a Brint fez uma contribuição, enfim, um estudo de caso que foi apresentado lá, e eu falei isso para os demais países, né? Eu pedi que a Brint, na pessoa da Cris, explicasse o que era a Brint, e ela explicou, e eu falei, vocês estão vendo, eu sou reguladora, a Brint está aqui, eu acredito nesse diálogo, nesses estudos de casos, para que nós juntos, em conjunto, possamos avançar. Então, enfim, não me delongando mais, para não atrasar o próximo painel, mais uma vez eu queria agradecer e me colocar à disposição para que juntos nós possamos trabalhar por um Brasil cada vez mais digital.